E aí, galera, também mais um vídeo na web. Meu nome é Zander, esse aqui é o canal Zander Caos e hoje eu vou contar um pouquinho sobre o como deixei de ser ateu. Bom, faz algum tempo que eu quero fazer esse vídeo já, desde o ano passado na verdade. Faz parte, são alguns assuntos que eu marquei que eu gostaria de gravar aqui no canal. Como eu tenho pouco tempo, acabou ficando, acabou passando o ano. E o que motivou gravar esse vídeo, num primeiro momento, foi que eu vejo cada vez mais surgir na própria web, no próprio YouTube, pipocar pessoas, youtubers, muitos são famosos e tal, dizendo que são ateus e contando como se tornaram ateus. A esmagadora maioria não sabe muito bem o como defender essa posição e chegaram ao consenso de se tornar ateu por motivos extremamente infantis e normal. Foi a forma como eu me tornei ateu também. Faz parte. Não tem nenhum problema nisso. Na verdade, crer ou não crer em Deus é o que menos importa, de fato. Mas eu me preocupo quando algumas associações começam a aparecer. Por exemplo, algumas pessoas começam a associar a crença em Deus com um comportamento, uma atitude, um conceito de vida racional ou não racional. Então, de repente, a gente pega e pensa o seguinte: a sociedade começa a pensar, os novos adultos começam a pensar, cara, se você acredita em Deus, você vive num mundo fantasioso, você provavelmente não é um cara que não gosta de ciência, não apoia a ciência, não acredita na ciência, e provavelmente você não estuda, deve ser um fundamentalista. Por outro lado, se você é ateu, você deve ser culto, deve ser uma pessoa que lê muito, deve ser uma pessoa racional. Eu preciso te dizer que essa crença é uma das crenças mais absurdas que podem existir. Não é a ideia do vídeo, mas eu poderia defender para você, sem nenhum problema, que Deus não é sentimento, Deus é razão. Tanto faz se você pensa num Deus que transcenda o homem, ou num Deus que seja produzido pelo homem, não importa. O que importa é que Deus vai ser pensamento. Deus nunca vai ser sentimento. Deus só cabe no mundo das ideias, só cabe no pensamento. Deus, acreditar ou não em Deus, vai ser uma deliberação racional. Não acreditar, assim como acreditar, será uma deliberação racional. Tem tudo a ver com razão. Alguns dos maiores filósofos racionalistas pensam Deus. Então, é a primeira crença que a gente tem que quebrar para poder ter uma discussão honesta. A segunda coisa é que cada vez mais eu vejo pessoas. Recentemente eu vi um youtuber bem famoso falando por que era ateu e defendendo com argumentos, o mais infantil possível. Como esse youtuber é de humor, né? O PC Siqueira, como ele é um cara de humor, eu acredito que foi mais um vídeo de humor que ele fez do que outra coisa. E por mais que você queira dizer que não aqui nos comentários, eu vou continuar acreditando que sim. Até porque me preocupa quando esse povo que é de humor, PC Siqueira, Cauê Moura, que é um cara maravilhoso, fantástico, é um cara de humor, resolve de repente entrar em assuntos densos como Deus, sem ter base de estudo e leitura para isso. Porque sim, o assunto é muito complexo. Sim, envolve muita leitura, muito estudo. É claro que você pode simplesmente me dizer, cara, eu não acredito, e eu vou dizer tudo bem. Tudo bem você não acreditar. Só não defenda a não existência, porque você vai se embananar, cara. Para você defender a existência ou a não existência, você tem que ter muita bagagem. E mesmo com toda a bagagem do mundo, vai chegar um ponto que você não vai ter para onde sair. Deus é improvável. Provar que Deus existe ou provar que ele não existe vai chegar no mesmo caminho.
Não copie argumentos infantis dizendo que nada se pode provar 100%. Isso é coisa infantil. Existem verdades relativas e existem verdades absolutas. Tudo que é vivo morre, uma verdade absoluta. Não importa que você pense a morte como uma passagem ou que você pense a morte como o fim da vida. Tudo que é vivo morre. Verdade absoluta. E existem verdades que são relativas. Bom, espero que você entenda que eu consigo provar algumas coisas 100% e algumas coisas não. Mas não é essa a ideia do vídeo, a ideia é contar como eu deixei de ser ateu. Mas eu queria fazer essa pequena abordagem, porque são coisas que me incomodam. Uma coisa que é uma premissa para a gente começar a conversar, algumas premissas. Primeira, uma coisa é acreditar e uma coisa é saber. São coisas diferentes. Acreditar que Deus existe é uma coisa. Saber que Deus existe é outra. Outra coisa que a gente tem que saber é que não envolve o pensamento sobre a existência ou não de Deus pode se tornar tão complexo ao ponto da gente conseguir de repente afirmar que existem pessoas que não creem em Deus, são ateus e são cristãos. É possível ser cristão e ser ateu. Se deu uma tremida, você coloca nos comentários. No futuro eu faço um vídeo falando sobre isso, porque não é a ideia do vídeo. Eu estou só pincelando premissas para que você perceba o quanto o assunto é denso. E o quanto falar sobre isso, tendo uma leitura rasa ou uma simples leitura, por exemplo, de Bíblia, de Alcorão, de Torá, sei lá, qualquer livro que você pense único de religião vai ser pouco. O Deus da religião vai ser pouco, você vai precisar ir para o Deus da filosofia, para os tipos de Deus da filosofia, para você poder ter uma bagagem de discussão, de abstração. Não é o escopo desse vídeo. O escopo desse vídeo é te contar como deixei de ser ateu. Rapidamente eu vou ter que te dizer que assim como você, eu nasci com o catolicismo enfiado goela abaixo. Eu nasci sabendo que se eu fizesse alguma coisa errada e minha mãe descobrisse, eu tava fudido. Mas se minha mãe não descobrisse, papai do céu tava olhando e eu também tava fudido. Eu acho que eu me criei nesse ponto parecido com você. Você não gostou do termo que eu usei? Tudo bem. Mas você entendeu o sentido que eu quis te passar. Um determinado ponto, eu acabei me afastando batizei, fiz primeira comunhão. Acabei me afastando da igreja, mas por aceitação mesmo. Certo dia fui entrar numa igreja com uma camisa de um CD do Sepultura chamado Chaos AD, com o cabelo solto, bermudão, e parte da igreja parou para me olhar, e isso me fez sentir muito mal. E eu, a partir daí, comecei a procurar outros pensamentos sobre Deus dentro da religião, que é a primeira coisa que a gente faz, é procurar Deus na religião. A gente olha, vai para o espiritismo, olha um pouco para os evangélicos, né? As diferentes vertentes, né? Olhei para os mormons, olhei para diversas vertentes evangélicas, olhei para o espiritismo, olhei para algumas vertentes que eu tinha próximas de mim. E resumindo, para o vídeo não ficar tão longo, chegou um ponto que, diante de tantas injustiças no mundo, de tanta dor, de tanto sofrimento no mundo, eu resolvi bater o pé e dizer: caracas, Deus não existe. Acabou. A coisa é assim como é e pronto. Bom, no decorrer no passar dos anos, eu me aproximei da filosofia.
me aproximando da filosofia. Obviamente, a primeira coisa que eu encarei foi Platão na minha frente, alguns conceitos. E o primeiro, dentro da filosofia, a gente tem alguns conceitos que são bem legais. Eu vou abordar muito rapidamente 2 conceitos bem legais para você. A gente vai pensar na filosofia a alma e o sentimento, o mundo das ideias e o mundo das sensações. E uma vertente vai pensar, cara, o mundo das ideias, a alma, a deliberação racional, a vontade, e o mundo das sensações, o mundo dos desejos, o mundo dos apetites, são uma coisa só, cara. Os dois estão juntos, são uma coisa só. Então, se você está andando na rua e você olha uma menina linda e você tem vontade de ter uma relação carnal naquele momento com aquela menina, e se você fizer isso é porque você só podia fazer isso, porque é o apetite do seu corpo. Corpo e alma é uma coisa só, e a alma existe para justificar os desejos do corpo. É uma coisa só. Então o apetite do corpo falou e você só podia se entregar ao apetite. Você foi lá, rasgou a roupa da mulher, teve a mulher, possuiu ela e foda-se o que ela sentiu. Você satisfez o desejo do corpo. E se por acaso você não fez isso, você só não fez porque você pensou na consequência que teria. Você teve medo, na verdade. Então o medo de repente ser preso e ser reconhecido e ser humilhado na sociedade, o medo da dor física, o medo fez com que você não estuprasse aquela menina e não satisfizesse o desejo do seu corpo. O medo. A essa linha de pensamento nós chamamos de monista. Corpo e alma é uma coisa só. A alma serve para atender aos desejos do corpo, justificar os desejos do corpo. Você não fez alguma coisa, não é certo ou errado, você teve medo. Você decidia, você ficou ali entre o sentimento de medo e o sentimento de satisfação por satisfazer aquele desejo. Você teve o medo venceu o prazer. O sentimento do medo venceu o sentimento de prazer. Tem uma outra linha de pensamento, que é uma linha que vai dizer, cara, alma e corpo, razão e sentimento são coisas diferentes. E a razão está acima do sentimento. Razão é uma coisa, sentimento é outra, e a razão está acima do sentimento. Ou seja, você pode deliberar por meio da razão um sentimento, um afeto ou outro afeto. Então, você olhou a menina, achou ela linda, teve o desejo, o corpo desejou ela. E você não fez nada. Por quê? Por que você não fez nada? Não foi por medo, é porque você não acha certo violentar a menina. Então, não importa que você estivesse numa ilha deserta, só você e a menina, ninguém mais vai saber. Você não violentaria ela. Por quê? Porque você não acha certo fazer isso. Ponto. É a razão dizendo isso não é certo. Você fica lá, enrijecido, e a razão fala, cara, não vou. Não é certo. E se por acaso você fosse obrigado a ir, a razão pesaria tanto que você broxaria de ver aquela pessoa sofrendo uma violência por você ali. Se fosse você obrigado por uma arma na sua cabeça, vai violentar a menina, você não conseguiria. Tamanha a razão. Então, é uma crença, são dois olhares. Esse olhar, que diz que alma é uma coisa e corpo é outra, a gente chama de dualismo. E a alma está acima do corpo. Esse pensamento é o pensamento de Platão, esse pensamento é o pensamento de Cristo. Cristo é platonista. Mas não é, isso não importa. O que importa é que a gente sempre fica oscilando entre materialista, que é esse cara que é o monista, a gente chama de materialista, e o dualista, que a gente chama de idealista. A alma é uma coisa, o sentimento é outra, a alma está acima do sentimento, a ideia está acima do sentimento, o idealista.
o dualista que é idealista. Então a gente oscila entre um e outro. Eu acredito muito no dualismo. Claro que muitas vezes a gente abre mão e pensa no materialismo, mas eu penso muito no dualismo. Acredito numa soberania da alma em relação aos sentimentos. E em função disso, tudo isso foi para te dizer que, como eu acredito na soberania da alma em relação aos sentimentos, eu deliberei fazer o possível para não ser hipócrita. Uma decisão minha. Não ser hipócrita, não, isso é impossível. Volta e meia você acaba caindo numa hipocrisia, cai num cinismo, tudo bem. Eu decidi fazer o possível para não ser hipócrita. Guarda essa informação. Ponto, né? Me tornei ateu e no decorrer dos meus anos de vida passei por muitas situações de tristeza. Tristeza afetiva, tristeza financeira, apertos de tudo quanto é forma que você imaginar. Situações em que às vezes você não tem o que fazer, né? De repente uma doença num ente querido, uma situação fatalística com alguém que você ama. E muitas vezes eu me peguei diante dessas situações extremas conversando com Deus, fazendo uma oração. Bom, lembra que eu falei para você guardar a informação, que eu decidi fazer o possível para não ser hipócrita? Pois é, aí que a gente chega. Chegou um ponto que eu falei, cara, é hipocrisia, não tá dando certo, entendeu? Eu dizer que sou ateu e, como diz minha mãe, só se lembra de Santa Bárbara quando troveja, não me pergunte quem é Santa Bárbara. Então, aí quando você realmente precisa, você vai e apela, né, a um Deus. Basicamente foi isso que me fez entender que eu acredito em Deus. E isso é uma decisão racional minha. É claro que vem parte de um condicionamento, óbvio. Se eu fosse criado na Albânia, eu seria ateu. Óbvio. Né? Se eu fosse criado no Irã, eu não seria católico. Né? Eu não pensaria em Deus, num Deus católico, num Deus cristão, né? Teria uma outra visão de Deus. Né? Mas na Albânia seria um ateu. Mas então, basicamente, resumindo, se parar aqui o vídeo, se você fechar agora o vídeo, eu deixei de ser ateu porque decidi não ser hipócrita. Porque me faz bem acreditar em Deus. Agora, eu não falei que eu acredito no Deus do criacionismo, no Deus barbudinho, papai do céu, barará, barará. E o Deus que eu acredito é o que menos importa. Até porque se eu for falar do Deus que eu acredito, nós vamos fazer uma salada de fruta entre um pouco do Deus de Spinoza, um pouco do olhar de Deus que outros pensadores têm. Mas não é o importante isso. O importante é dizer, cara, me faz bem acreditar em Deus. Então eu acredito em Deus. E percebe que acreditar em Deus e reconhecer, agora que eu vou entrar num outro ponto, acreditar em Deus é uma coisa, reconhecer o cristianismo é outra. Negar os valores cristãos é uma imbecilidade sem tamanho. Negar a importância do cristianismo na civilização ocidental é uma ignorância sem precedentes. Sim. Negar Cristo é um absurdo. Negar a ruptura que o pensamento cristão teve em relação ao pensamento grego, aí não tem palavras para isso. Não tem palavras, não dá para discutir com alguém que nega isso. Não tem, é impossível, entendeu? É impossível discutir com alguém que nega isso. Uma coisa é você negar o criacionismo, negar Eva, negar Adão, negar a maçã. Ok. Tem teorias não comprovadas tão mirabolantes quanto essa. Tem. Teorias científicas não comprovadas tão mirabolantes quanto essa. Mas não é essa a questão. A questão é
que é você negar o pensamento cristão, o valor do pensamento cristão para a sociedade ocidental, a ruptura do pensamento grego e o que isso nos trouxe de benefício, e trouxe o pensamento cristão. Isso é de uma ignorância atroz, uma imbecilidade sem tamanho. Mas é isso, eu não vou me aprofundar para não deixar o vídeo muito grande, porque na verdade eu já gravei esse vídeo, e o vídeo que eu gravei em primeiro lugar ficou com 1 hora e 20 minutos, então eu vou parar o vídeo por aqui mesmo. Dá joinha, se inscreve no canal, compartilha e pergunte o que você quiser. Se for o caso, eu faço um outro vídeo explicando qualquer ponto que eu tenha deixado aberto, porque em 20 minutos, com edição talvez de 18 ou 17, é impossível defender uma teoria de tamanha complexidade, né? É impossível. Mas se você ficou em dúvida de alguma coisa, pergunte, eu vou ter satisfação em expor para você, te explicar o pensamento de alguns filósofos e expor uma reflexão em relação a qualquer ponto que você tenha ficado em dúvida. E é isso, eu só achei importante, porque assim como as pessoas olham para mim e às vezes acham que eu sou comunista e que sou ateu, acho que esse é o primeiro vídeo que eu vou dizer, beleza, tô dizendo, ó, eu não sou ateu, entendeu? E o porquê rapidamente que não sou ateu, se precisar a gente entra em detalhes. Não, eu não sou comunista, cara. Eu já fui bem esquerda, mas pra lá de esquerda, mas não sou. Não sou mais há muito tempo. E também não tem nenhum problema em discutir isso. É uma satisfação poder discutir isso também. Mas é isso, povo. Aquela história toda de curtição e barará, barará, que você já sabe, compartilhamentos e se inscrever. E no próximo vídeo conversaremos sobre algum outro assunto, provavelmente polêmico também. Mas, ou não. É isso, um grande abraço e daqui a pouco a gente fala. Valeu. 5 livros que me marcaram. E ao término do vídeo vou marcar mais algumas pessoas que eu tenho curiosidade de saber os livros que marcaram essas pessoas também. O primeiro livro que eu vou colocar como livro que marcou, acho que foi o livro que